Olá, classe trabalhadora. Estamos iniciando mais um podcast sindical, um podcast voltado aos interesses da classe trabalhadora e ao movimento sindical. No episódio de hoje, estamos recebendo aqui a ilustre presença do Dr. César Mello, advogado trabalhista, advoga aí para centrais sindicais como a Força Sindical, para sindicatos laborais, federações e que atua no movimento há mais de 36 anos. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Bem, nosso episódio. obrigado, João. Obrigado pelo convite. E estou bastante contente e satisfeito de estar aqui com você, porque, como eu já te falei pessoalmente, eu acho o trabalho seu e da sua equipe diferenciado. E falta isso no movimento sindical, essa mídia com qualidade e um trabalho de quem é do meio. Porque o que eu tenho visto na internet é assim: o sujeito que não sabe advogar ensinando a advogar. E aí, tem vários flancos, né. Então é interessante quando você pega um trabalho de qualidade que inexiste, eu vejo o seu como exceção e da sua equipe, falando sobre um tema e quem domina esse tema. Então isso é muito bom para o trabalhador, para a classe trabalhadora, para os sindicatos e com qualidade. Eu vejo que vocês têm qualidade no que vocês fazem. Então parabéns e obrigado pelo convite. Vamos tentar aqui esclarecer algumas dúvidas, que a gente tem muitas, né. Esse Sem tema é dúvida. bastante Sem complexo. dúvida. Agradeço já de antemão, doutor, a presença e os elogios também. Doutor, 36 anos É, advogando em prol da classe é. trabalhadora. É uma opção. Foi uma opção desde que saí da faculdade. E é interessante, eu estudei no interior de São Paulo e o que me chamou a atenção nessa força coletiva dos trabalhadores, não foi nem trabalhadores que me chamou, foram os trabalhadores que me chamou a atenção. Foi uma manifestação de pequenos proprietários rurais em frente do Banco do Brasil, na minha cidadezinha lá, Olha, por causa de crédito, empréstimo alto, juros altos, e pararam aqueles senhores que trabalhavam na roça lá, gente simples, de pequenos sitiantes. Eu falei: "Que coisa interessante", aquilo me chamou a atenção de uma maneira, aí fui estudar direito e coincidentemente vim para São Paulo, e aí caí no movimento sindical e adorei, comecei, me deram uma oportunidade e faço isso há 36 anos, só advogando para trabalhadores e para sindicatos, não abri exceção disso, é uma opção de vida, não me arrependo, isso está no sangue, você sabe, você é sim, disso, né. Isso é uma, entre aspas, "cachaça" pra gente. E estou satisfeito com o meu trabalho, porque tenho credibilidade e tento fazer o melhor para quem eu patrocino as causas. muito bom. E hoje o senhor atende sindicatos, obviamente laborais todos, federações e uma central grande também, né, que é a Força Sindical. Isso, hoje eu tenho um contrato, já tem algum tempo, com a Central Força Sindical, ela tem 12 milhões de trabalhadores na base, são 1.600 sindicatos, uma confederação, uma federação, 3 sindicatos, e tenho o meu escritório que atendo também trabalhadores, às vezes, que procura, né, ex-alunos, pessoas indicadas por conhecidos, que a gente atende também na área trabalhista e na responsabilidade civil, acidentes de trabalho, não contra o INSS, ações indenizatórias em face do empregador se ele deu causa ao acidente, então ele responde civilmente por isso. Então eu trabalho nessa área, foi a área que eu escolhi para atuar. Muito bom. O senhor citou ex-alunos, o senhor também leciona ou Eu dei aulas por 16 anos, em várias faculdades particulares, dei aula de pós-graduação na OAB, porque eu fui 6 anos membro presidente da Comissão de Direito Sindical do Estado, criei 3 cursos de pós-graduação reconhecido pelo MEC, criou 3 cursos? 3 cursos, formei advogados sindicais, 30 cursos de aperfeiçoamento sindical. Eu preparei o advogado sindical, né, porque na faculdade nós não estudamos isso. Você passa 5 anos na faculdade de direito, você estuda só conceitos básicos de direito do trabalho, sindical zero. E você tem um mercado de trabalho para muita gente, né, só que não tem gente preparada. Então Isso é eu essencial. enfatizei isso, João. Eu procurei formar o advogado sindical. Bacana, bacana. É, Então, além da experiência vivida, experiência isso, compartilhada também, sem dúvida. E só lecionando. só uma parte, a OAB me trouxe uma experiência interessante, que eu fui participei ativamente para dirimir aquela greve dos caminhoneiros. Nós conseguimos pela Aquela de comissão, 2000 e nossa, aquela greve foi terrível. Nós terrível. conseguimos reunir as lideranças do Brasil aqui na OAB, o presidente da OAB, o Marcos da Costa, à época, eh, junto com o governador, fomos ao Palácio dos Bandeirantes, chamamos caminhoneiros, com o Temer presidente, viva voz, o Marum, que era ministro, veio de jato para cá, reunimos e conseguimos, chegar a um bom termo, né, porque a coisa estava perdendo rumo, e Sim. foi graças à Comissão de Direito Sindical da OAB, e se tornou uma comissão importantíssima, de destaque na OAB por causa desse fato. Nós conseguimos, eh, chegar a um bom termo, caminhoneiros e governo, na época. Eu me lembro. Aliás, quem que não Nossa, se lembra, né? Foi terrível. realmente tenso. Doutor,
muito bom receber aqui alguém que tem essa história, né, esse histórico, conhecimento de causa também, né, contando aqui brevemente a história dele, para falar sobre temas super importantes e delicados referente à classe trabalhadora. Eu quero começar aqui com um que está tirando o sono de muita gente. Talvez algumas pessoas não entenderam a gravidade disso ainda, e é alguns processos que estão para serem julgados aí junto ao Supremo, né? E em especial a questão da pejotização, né? Realmente, nós precisamos fazer aqui uma retrospectiva para quem está ouvindo aqui, entender. Nós tivemos, nós tivemos em 2017 uma reforma trabalhista radical. Então houve algumas coisas aconteceram aí, para piorar a situação do trabalhador na relação empregado-empregador e principalmente para os sindicatos. Então assim, a partir dessa reforma, alguns temas da reforma ainda suscitaram dúvidas nos tribunais. E logo que houve a reforma, em relação porque quando eu falo sindicato, eu estou falando diretamente de prejuízo ao trabalhador. Quando o sindicato é prejudicado, o trabalhador é prejudicado. O sindicato, gostem ou não, no mundo inteiro existe e ele é um órgão de defesa coletiva dos trabalhadores. O trabalhador é o hipossuficiente, o hipersuficiente é o empregador. Por quê? Porque o poder econômico está com ele, não é questão de comunista, capitalista. O poder econômico, ele gera um emprego, tudo bem, o lucro é dele, que ele investe no negócio, mas ele tem que pagar os direitos trabalhistas, o Sim. sujeito acabou a escravidão, né? E aí, o que acontece? Alguns trabalhadores relutam em pagar. E entram alguns governos com tendência de defender mais o empresariado e mais o trabalhador. Isso é democrático, e quem vota são os trabalhadores, são os empresários, é a professora, é o advogado, é o faxineiro, todos votam. Só que, às vezes, entram governos que têm uma política pró-empresariado e retirada de alguns direitos e garantias dos trabalhadores. Aconteceram mudanças na reforma trabalhista e 3 das principais, mudanças que ocorreram na legislação prejudicaram grandemente o poder coletivo dos sindicatos. Carinhosamente eu falo peão, o trabalhador ele não vai sentar à mesa com o patrão e pedir aumento. Não vai sentar com o presidente da Ford, o dono da Tilibra, não vai. Ele precisa de um órgão, ele precisa coletivamente ter força para chegar até esse empresário e impor algumas condições de sobrevivência mínima. Cumprimento da lei, avanços com relação à lei. Quem faz isso? Os sindicatos. O sindicato tem esse poder negocial, essa força coletiva de chegar até eles. Isso precisa do quê? Você precisa ter um poder para estar ali. Como poder? Você tem que estar engajado e poder chegar ao empregador com a reivindicação. E se a reivindicação não for atendida, você tem que ter um órgão que vá dirimir esse conflito. Hoje nós não temos mais. Esse foi um item da reforma. Eu vou aqui. O que acontece? É o tal do comum acordo. O que o que a reforma trouxe? Como é a negociação coletiva, João? Eu sou um sindicato, eu tenho a pauta de reivindicações que eu busco da Assembleia, a Assembleia me traz, ó, nós queremos aumento de tanto, queremos uma cláusula nova que é isso. Coloco isso no papel e mando para o patrão, para o sindicato patronal ou para uma empresa. O patrão verifica, fala, vou concordar com isso, fechamos um acordo coletivo, uma convenção. O empregador, às vezes, não concorda com isso. Surge um conflito coletivo que é o dissídio coletivo. Quando surge esse conflito, não tem saída. O patrão não concede, você não tem o que fazer, você tem o tribunal para buscar no dissídio coletivo a solução. Um terceiro vai dirimir a questão. Hoje, para nós podermos ir para o tribunal fazer isso, nós temos que ter autorização daquele que não quis negociar comigo. Você acredita nisso? O cara não quer negociar com o sindicato, o patronal, ele não negocia, dá zero de aumento, não tem outra atividade, acabou outra atividade, encerra a norma coletiva na vigência dela, volta para a CLT, só não pode rebaixar salário. O resto que está nas cláusulas da convenção cai em todas. É todas. Todas. Só o salário você não pode Só a rebaixar. CLT que mantém o salário. Isso. E aí, você não tem para onde ir, porque ele tem que te autorizar aí. Sem essa autorização, você não consegue ir para o tribunal, salvo se você fizer greve. O TST criou essa balança, mas peraí. Como eu vou fazer greve com merendeiras, por exemplo? Tiazinha que trabalha fazendo comida das crianças lá, ela nem quer. Você conhece a categoria de cozinheira escolar? Ela faz comida para criança que às vezes vai comer na escola. Ela Mas é não a única para. refeição. É a refeição da criança. Essa tiazinha não vai fazer greve, cara. Então, como você vai fazer greve na categorias pulverizadas? A indústria para um caminhão de som na frente da empresa, vamos fazer greve. Fecha. Mas não existe só indústria no Brasil. A gama de categorias. Então, isso precisa ser resolvido. A simples negativa do patrão de te autorizar ir para o tribunal vale. Ele tem que justificar isso. Por que ele não autoriza? Não, eu digo não e não vou mais. O sindicato não vai para o tribunal mais. Fico sem norma coletiva, perco o que existia, sem aumento. Tirou a força, o poder de negociação que você tinha. Esse é um problema. Segundo, a pejotização. Pejotização, o que é? Você passar
parte das atividades do empregador para terceiros. Antes da reforma, você podia passar parte de algumas atividades do empregador para terceiros, mas só atividades meio. Por exemplo, uma indústria metalúrgica não podia terceirizar os trabalhadores que fabricam parafuso. Uma escola não poderia terceirizar os professores, porque a atividade fim da escola é prestação de serviços educacionais. O porteiro poderia ser terceirizado, mas o professor, o metalúrgico, o pizzaiolo não. A partir da reforma ele pode terceirizar tudo. Ele pode colocar. E aí, o enquadramento sindical no Brasil se dá pela atividade do empregador. Então, o metalúrgico, ele só é metalúrgico, o empregador dele é uma indústria metalúrgica. Olha o que aconteceu agora, olha o drama. O trabalhador é dispensado da indústria metalúrgica, 80, se contrata uma empresa prestadora de serviços metalúrgicos, ela vem com 80 trabalhadores trabalhando numa empresa metalúrgica, fazendo um produto metalúrgico e não é metalúrgico, porque o patrão dele é uma empresa prestadora de serviços. Não se aplica a norma coletiva dos metalúrgicos. E desenquadra, esse é o caos para o movimento sindical. Isso está autorizado pela legislação trabalhista. E pior que isso, criar o PJ, que é um indivíduo que se transforma numa pessoa jurídica. Você, eu, provavelmente você seja PJ em alguns lugares, pela tua atividade, eu sou, mas criaram a possibilidade, numa empresa, você colocar os trabalhadores, os professores de uma escola, todos PJs. Mas como? Até Só um com trabalhador chão de chão fábrica. de fábrica, chão de fábrica. Dispensa os outros. E hoje a lei autoriza a contratar um PJ. Ele faz uma inscrição na prefeitura, recolhe o INSS, você paga só o salário do mês, acabou. Ele faz tudo que o empregado fazia, do mesmo jeito, fabricando a mesma peça, na mesma fábrica, só que é PJ. Isso vai cair arrecadação de fundo de garantia, isso vai cair fundo de garantia, INSS vai diminuir com certeza, porque hoje no Brasil, 50% dos PJs existentes hoje, tô nem falando com essa novidade, não recolhe INSS. Então você, daqui a pouco, falha a previdência, porque você Vai para ter de recolher, colapso, né? vai todo mundo aposentando. O Brasil está envelhecendo cada vez Sim. mais. E aí você tem um colapso. Então, assim, isso precisa ser visto. E por último, o custeio. Não existe almoço grátis. O Brasil é um país que o trabalhador é obrigado, o sindicato é obrigado a negociar para todo trabalhador, associado ou não, mas há a possibilidade de o sujeito não pagar um único centavo para o sindicato. É o único país do mundo que funciona assim, não tem contribuição de solidariedade. Então eu me beneficio da norma, porque o artigo 8º 3 da Constituição diz que o sindicato negocia para toda categoria, não só para associado. Me beneficio da norma e não pago não sou associado, não pago a contribuição que eu posso me opor, que está na convenção coletiva, e fico rindo dos outros que estão lá contribuindo com o sindicato. Então enfraqueceu. E ao par disso, além de acabar com essa contribuição compulsória, que era sindical, porque nós somos obrigados a negociar para todos, mantiveram do patronato, que é o sistema S, tiraram 1 bilhão de reais de todos os trabalhadores, de todos os sindicatos no Brasil, 1 bilhão, 15 mil sindicatos, e mantiveram a contribuição que é custo Brasil para o segmento patronal, o sistema S, 19 bilhões, 22 O bilhões patronal por ano. Continua, porque isso é custo Brasil. O patrão pega a folha de pagamento de 0,5% a 2,5%, recolhe para esse sistema. E entra bilhões. Então é um desequilíbrio absurdo. Se isso não for resolvido agora, essas 3 demandas, inclusive dia 17, agora eu estou fazendo sustentação oral, para tratar desse comum acordo. E lá mostrar para os juízes que vivem numa teoria, que não conhece o chão da fábrica, o dia a dia, o que é a realidade. Isso que eu estou falando para você, que eu falo, houve um desequilíbrio terrível. Se não acharmos uma solução para isso, é enfraquecimento da classe trabalhadora e dos sindicatos, é evidente, que já está correndo e tende a piorar. Doutor, reforma trabalhista é essa, inclusive, que prometeu muito e entregou nada, né? Na verdade, ela entregou o contrário daquilo que ela prometeu. Prometeu mais empregos, né? Valorização de salário. E hoje a gente vê um fenômeno que é: as pessoas não estão aceitando as ofertas de emprego que têm. Existem muitos empresários aí reclamando que não conseguem recolocar, né, pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, essa dificuldade grande. E, e essas reformas só aumentam isso, né? Aumentam isso. Olha, eu vou dizer para você, a consequência disso é que o trabalhador acabou deixando de ter a proteção coletiva sindical. E ele não tem poderes para negociar alguns temas diretamente com o empregador, por exemplo, salário, banco de horas, PLR. Tiraram o sindicato dessa jogada, entendeu? Jogada entre aspas. Tiraram o sindicato desse procedimento coletivo e o trabalhador sozinho não consegue se impor. E aí há uma Pois. defasagem, aí fica vulnerável. Então ele prefere sair e fazer alguma coisa fora dali do que se
ficar naquela situação, Ele não sem tem sem a proteção garantia assim, não tem nenhuma, garantia nenhuma, o salário está baixo, ele é obrigado a fazer jornadas assinando diretamente com o empregador, PLR só ele tem que negociar, o empregador não paga nada, paga muito pouco, ele não tem um sindicato para protegê-lo, então eu creio que isso tenha contribuído para afastar. E aí tem uma oferta, né, a economia vai bem, não é devido à legislação trabalhista, mas, com certeza a reforma precarizou condições de trabalho. Era preciso fazer alguma coisa? Era preciso porque o mundo novo surgiu, nós temos que admitir isso aí, né. O próprio movimento sindical precisa sentar e conversar se renovar. sociologicamente o que ele precisa fazer, porque está ultrapassada essa estrutura, porque surgiram você vê que nós temos um quadro anexo na CLT, do artigo 577 da CLT, que traz lá as categorias, aquilo vem de muitos anos, mas surgiram categorias novas, refeições, motoboy, Uber, que não estão lá, porque o mundo está em evolução, o sistema produtivo mudou, então a gente precisa se adequar a essa nova linguagem, né, e o movimento sindical ficou meio parado nisso, ele meio que acomodado, né. E agora precisa encontrar novos caminhos, porque vem um tempo novo, vem um mundo novo, novas formas de representação precisam ser encontradas, novas categorias serem abrangidas, né. Migrante, enfim, a mulher, preto, precisa encontrar formas, porque nós temos vários problemas para serem tratados na sociedade. E muitos desses problemas passam pela solução coletiva. E para ter um coletivo, você tem que ter uma entidade por trás, e o sindicato é um ente preparado para isso, mas ele precisa encontrar esses novos caminhos, creio Voltar a eu, ser forte para voltar a novamente, ser né, forte retomar o que novamente. tinha antes, né. Tudo bem, retiraram as pernas dele, mas ele precisa encontrar caminhos, não dá para ficar acomodado esperando que lá fora alguém, que o Congresso vai fazer isso, ele precisa encontrar caminhos, eu sinto dificuldade nisso. Por exemplo, eu acho que nós deveríamos ter um anuário mostrando para a população um levantamento feito por um órgão, sempre defendi isso, por um órgão idôneo, Fundação Getúlio Vargas, as cláusulas de avanço perante a legislação das categorias, num livrão desse tamanho, ou um livro digital, quantos empregos geram direto e indiretamente o movimento sindical, quais as categorias que conseguiram aumento além da inflação, quem são, onde estão, para que o povo tivesse acesso a essas informações, porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos. O movimento sindical. Então, um estudo sério nesse sentido seria importantíssimo para a sociedade saber: olha, sindicato existe como? Olha o que ele faz, olha o que ele conseguiu. Agora, compilado num grande documento, né, poupudo, trouxesse essas informações para toda a população. Porque fica esparso, metalúrgica, refeições, conseguiu aquilo. Tudo pulverizado, Pulverizar, não tem exatamente. compilado num único documento. Isso seria necessário. Eu acho que se voltar à arrecadação, eles estão ouvindo, eu tenho falado para muitos dirigentes sindicais que estão comprando essa ideia. Nós precisamos mostrar o corpo do movimento sindical brasileiro, o que ele é, o que ele faz, para quem, como e o quê. Para a população clicar lá e ter acesso a isso. Olha que legal, hein? E não tem. A mídia não tem. A mídia tem você aqui divulgando. Você é Sim. numa ilha no meio do Pacífico, pequenina. A grande mídia não dá espaço para isso, só coisas o que sai de ruim, que tem falhas no movimento sindical, 15.000 sindicatos, pô. Lógico que tem, na polícia tem, na OAB tem, mas quando tem uma vírgula, a imprensa divulga, uma fila fazendo oposição. É, Agora, algo de o bom, barulho é sempre maior. lógico, vê se tem o que os sindicatos conquistaram de bom nas cláusulas das convenções coletivas, e tem muita coisa Sim, boa sim. vinda da organização sindical, muita gente preparada trabalhando para isso. Então, esse é o drama, esse é a tragédia, não é nem drama, é mais que um drama, é uma tragédia que nós estamos vivendo hoje. Doutor, e pode-se dizer, que o movimento sindical ele pecou, ah, nos últimos 20, 30 anos aí talvez, de não ter conseguido construir politicamente a sua estrutura, especialmente em Brasília, porque hoje a gente vê, bancada evangélica, bancada da bala, bancada do boi, né, mas a gente não vê bancada sindical, por exemplo, lá. O senhor acha que, o movimento sindical por alguns anos acabou se esquecendo desse lado e dessa importância, deixou de construir, um grupo importante em Brasília para poder defender melhor a classe trabalhadora? Eh, ele demorou para notar esse tipo de coisa, apesar que por exemplo, o presidente Lula hoje, ele é oriundo do movimento Sim. sindical, o Fernando Henrique é sociólogo, o outro é professor de direito, Temer, esses presidentes passados e O todos têm uma Temer, inclusive, profissão. trabalhou para sindicato laboral, né, o Chegou a Temer, né, no trabalhar? Não começo sei. da É, é, carreira dele. É. é. Então assim, o PT surgiu da luta dos trabalhadores, eu não estou aqui fazendo propaganda de partido nenhum, estou sendo só é uma questão histórica.
Agora, o que você me diz é o movimento sindical em si ter montado uma bancada lá, entende? Ele dormiu no ponto, até porque um certo comodismo com a contribuição compulsória que era sindical, o sujeito se acomodou, porque ninguém mexia Nunca naquilo, fosse e nunca vi que fosse mexer com nem na ele. ditadura mexer. Nem na ditadura mexeram, exatamente, se é um cala a boca, entre aspas, ali, e muita liderança se acomodou. E de hora que descobriu isso, talvez fosse tarde, porque acabou o dinheiro, agora precisa de uma bancada forte, mas como tudo precisa de Eu acho que não dinheiro, tem dinheiro não mais. existe almoço grátis, assim, é difícil. E aí, você não tem como investir para eleger, deputados, senadores que possam vir a defender interesse da população, mas com viés mais trabalhista, né. Porque, eh, tem um detalhe, o povo fala: "Tudo está no Supremo Tribunal Federal, é muita legislação trabalhista aqui, ela é muito protetiva". Não, foi escolha depois da Constituinte. Nós vivemos um período de ditadura militar em que eram cerceados direitos, inclusive de trabalhadores. Com a Constituição de 88, para a gente não correr risco, nós elevamos ao nível constitucional, o artigo 7º e o artigo 8º. 7º tem 34 incisos ali, tratando, por exemplo, de aviso prévio, 13ª férias, são direitos de uma CLT infraconstitucional. Mas para quê? Para ninguém tirar aquilo lá, porque nós sofremos na ditadura no período passado. Então agora ninguém mexe naqueles 34 incisos, artigo 8º, 8 incisos lá. Por quê? Nós estávamos carentes de direitos, então nós colocamos tudo na Constituição. Tudo está ali. Ainda bem, porque senão seria muito pior a situação numa reforma trabalhista. Então por isso que a reforma não foi tão a fundo, porque não pode mexer na Constituição Federal. Para mexer, você tem que o quórum é muito maior no Congresso e é mexer no vespeiro. Então, tudo vai para o Supremo, está tudo na Constituição. E o Supremo é a Corte Constitucional. Guardião É o da Constituição. guardião. Então, assim, por uma proteção, uma necessidade, só que isso foi bom? Foi, protegeu, mas numa globalização você não pode flexibilizar direitos. Teve um momento de globalização aí que você concorria com um custo baixo de um produto lá da China ou da Europa, enfim, e aqui nós não poderíamos flexibilizar para poder competir, porque estava engessado na Constituição Federal alguns direitos. Então a gente precisa avaliar se isso é bom, se é ruim. Foi uma escolha política da população brasileira. Eu sou protecionista, eu acho que o Estado tem que dar uma proteção mínima para o cidadão, eu sou defensor, não é assim, todo mundo é igual e você vai pra luta e que se vire, não, não, não é assim a vida, principalmente num país desse, a gente sabe a história do Brasil, as desigualdades, o histórico disso aqui tudo. Então nós temos obrigação de ter uma proteção social sim, então é complexo lidar com isso, João. O Brasil não é um país ele é um continente, né, nós temos vários Brasis dentro do Sim, Brasil. sim. Você muda de estado, você vê, são Parece que culturas, está em outro país, isso é maravilhoso, né, isso é lindo, porque culturalmente. eu vejo um programa em Portugal lá no domingo, é aquela música lá ali daquele português, o Roberto Leal ainda, todo mundo canta aquele assim, envelhecido. Você vai, tem carimbó no Nordeste, tem forró, no Sul tem vaneirão, cara, isso aqui é uma cultura, é comida de então é difícil governar um país desse porte, com essas diferenças. E no mundo do trabalho isso ocorre. Às vezes, por exemplo, eu valorizo a negociação coletiva, eu acho que o futuro é a coletivização do direito do trabalho, a doutora Amauri Mascaro falava isso, saudoso. Por quê? O Brasil é muito grande. Às vezes uma empresa de refeições coletivas aqui, uma empresa farmacêutica vai bem aqui em São Paulo, só que lá no Pará não está bem por causa de uma situação local. Quem equaliza isso? Quem, amoda essa situação? A negociação coletiva. Então, é lei, fazer sindicato faz lei, né, o acordo coletivo, convenção coletiva tem força de lei, para situações atípicas, diferenciadas, para o bem ou para o mal. Às vezes, numa situação de dificuldade, você tem que reduzir algumas situações para manter a empresa, se for para isso mesmo. Então, assim, é difícil, a gente fala, mas o Brasil vai até bem, pela nossa formação, apesar Apesar de de tudo. ele vai até bem, porque é muita gente, muita coisa, muita extensão territorial, muitos problemas. Então é isso, a gente torce para que, o trabalhador tenha consciência que o sindicato é importante para ele, ele sozinho ele não vai a lugar nenhum, sozinho ele vai bater no muro e vai voltar. Agora com o sindicato cobrando do movimento sindical a atuação, pode ter certeza, e muitas categorias evoluíram, cresceram, Sim. conquistaram direitos através de seus sindicatos, só que não sabe disso, tem uma geração que não sabe disso, acho que caiu do céu, Você ou que foi o legislador. O sindicato não depende do legislador, depende da força da categoria dele. Quanto mais forte a categoria, mais força tem o sindicato e menos ele depende do Estado, porque ele pode negociar certas situações diretamente com o seu empregador, com o seu sindicato patronal. o poder de igualdade ali, Poder né, de que é o igualdade próximo. mínimo, né, eu acho que esse equilíbrio nunca houve, Nunca porque houve, não dá vamos pra na história, comparar o vamos,
o poder, mas coletivamente ele fica mais forte. Sim, sem dúvida. Nunca houve. Sempre o capital manda e quem tem o poder, da Idade Média, você pode ver, a igreja, o rei, não adianta, cara. Empresário, latifúndio. Mas quando ele se une, não é, mas você é comunista? Não é, para, rapaz, é humanização, é coletividade, é isso aí. Isso é cristão, fala, eu sou cristão. Você se une, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Então, a união cria uma energia diferente para aquele cidadão que sozinho não representa, que representa quase nada. Então, equilibra um pouco mais, é isso que eu penso. E o sindicato tem esse papel, João. A coletividade. Doutor, e falar em equilíbrio, né? A gente está falando aí sobre reforma trabalhista, leis que protegem as empresas e não os trabalhadores. A gente sabe que tudo isso parte de Brasília, Brasil. né? A gente tem uma dificuldade muito grande lá com a nossa Câmara dos Deputados, que talvez uma das piores que a gente já teve, né? Que a gente está tendo agora, inclusive, Certamente. né? Trabalhando sempre contra o trabalhador, sempre contra o trabalhador em todos os sentidos. E a gente entende que não adianta você eleger um presidente, um governador, um prefeito que seja, que tenha voz, que dê voz aos trabalhadores, se você tem um legislativo que trabalha contra, né? Ali Perfeito. aquela briga de corda ali, que muitas vezes o capital está sempre à frente, vencendo. E a gente tem um fenômeno que quem elege os deputados, senadores, vereadores, são os trabalhadores, é a classe trabalhadora. Então, como fazer para eleger representantes que, de fato, né, defendam a classe trabalhadora? Isso tem que partir do trabalhador, esse nível de consciência. Como que a gente faz isso? Mas esse é um fenômeno que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é como o porco que se alimenta de bacon. Ah, o porco adora comer bacon. Sabe aquele porquinho leitoinho que adora bacon? Ele vai chegar a hora dele. Assim, eu sou democrata. Você é um democrata, então Sim, eu aceito o que a maioria da população decide. Eu vou criticar depois. Eu sou contra golpes, né? Contra artimanhas para tomar o sim. poder. Aí sim, Tenta não, assassinar. tentativa. Aí não, é apelar. Mas ganhou quem ganhou será o meu presidente, contestado por mim e questionado. Agora, o que eu não consigo entender, eu acho que o problema também passa esses novos meios de comunicação, porque assim, o que eu vejo é que o trabalhador hoje ele tem informação sobre tudo nesse celular, chega tudo pro cara. Só que a partir do momento que ele tomou uma posição ideológica, eu vi que isso aconteceu e os algoritmos levam, ele toma uma posição ideológica, ele ouve um áudio daquelas fake news das mais bravas, que é o que funciona hoje, Sim. começa a vir para ele naquela bolha só informações daquele nível, e ele vai se alimentando daquilo e perde a noção de que o que estão falando ali é prejudicial a ele, porque não que nós não, assim, mas você é contra patrão? Não, não sou contra patrão. Patrão tem que gerar um emprego, Sim, claro. ele que tem o lucro dele que ele investe, fazenda que ele investe em maquinário, normal, normal. O que não pode acontecer é um desequilíbrio absurdo, uma exploração que ultrapassa os limites do bom senso, que é exagerada, que não quer proteção nenhuma, quer deixar o sujeito como PJ, quer deixar o sujeito sem qualquer tipo de assistência. Então aí, mas o trabalhador tem uma certa culpa, porque eu não admito que hoje em dia, 2025, o sujeito vendo, olha lá na Argentina, olha o que o Milei mudou. Não estava legal também o governo anterior, não sei detalhes. Mas entrou esse que tem uma proposta de direita, mais para extrema direita ali, Neoliberal, libertário, neoliberal. Qual é, ganhou uma eleição agora, qual a proposta dele? Reforma trabalhista, pagamento de salários, metade dos salários lá com vale alimentação, pagar metade do salário com vale alimentação. fracionamento de férias. Então, proposta aumento da jornada de trabalho de 8 para 12. Não é, 12 horas. 12 horas. Então aí o trabalhador tem que entender, é nessa hora que eu te falo, nós somos Voltando para a trabalhadores, pô, nós não somos dono do poder, do capital, nem quero o capital, nós trabalhamos. Eu quero ter oportunidade do meu filho como trabalhador, poder fazer uma faculdade, poder passear uma vez por ano, mas eu quero ter dignidade, né? dignidade, eu não sou empreendedor, eu sou trabalhador, ele fala. Agora, chega um momento que você vota num sujeito que é contra todos esses teus princípios, ele vai te detonar. Eu quero aposentar, e eu tenho um amigo sindicalista, trabalhador que aposentou, ele gosta de pescar, tá pescando, eu vejo aquilo lá, eu fico feliz. Ele é o tipo de trabalhador, criou os filhos com dignidade, mas às vezes o sujeito vota num cara que vai contra esses princípios dele, você tá vendo, ele tá falando. E teve um governo aí que não mentiu pro Não mentiu, trabalhador.
Eu vou fazer isso, fazer aquilo. E fez, e o cara bate palma. Olha que bacana, ele tá acabando com meus direitos. Olha os aposentados, olha faça um cálculo, eu falo assim, ó, 2019 reforma dos aposentados, agora eu vou passando no prédio, vou chegando, conheço todo mundo, né. "Ô doutor, meu marido foi lá aposentar, não conseguiu, o que que é isso?" "Não conseguiu?" Aí eu chego, né, aí eu chego, aí eu falo: É. "Vocês têm que saber o que vocês fazem." "Não, mas eu ninguém votou mais em ninguém." Não, agora não. Então, assim, faça o cálculo, vá até um advogado previdenciarista, veja o que era antes, quanto você precisava trabalhar, o que você iria ganhar, e vê depois de 2019. A pensão que você que se o marido falece, quanto é que fica com a esposa. Então houve alteração, gente. Vocês não entendem a vida é assim, é dura. Então a gente tem que fazer escolhas, e as escolhas que nós fazemos repercutem na nossa vida. E aí a gente tem que as consequências vêm. Então não é essa esquerda, direita, é saber que, ó, eu tô colocando alguém lá que não vai defender meus interesses. Eu não sou empresário gigante, eu não sou dono de multinacional, eu sou um cara que pega o ônibus todo dia, uma mulher que pega o ônibus todo dia, vou trabalhar, moro às vezes na periferia da periferia, preciso do Estado, preciso do INSS, por pior que seja, tem esse o mundo inteiro elogia isso, o SUS, eu preciso disso, eu preciso dessa proteção. Aí eu vou e voto num cara que quer acabar com tudo isso aí. Então a gente tem que ter Diferente, né? incoerência. Isso aí não parte do quê? Da consciência do próprio povo. Espero que nessas próximas eleições Da falta de consciência. a é isso, a falta de consciência, bem lembrado. Espero que nas próximas eleições tenham discernimento para verificar o que é interesse deles, como classe trabalhadora, operária, gente que produz, gente que compra e vende, e o que não é interesse deles. Espero que eles tenham esse discernimento, porque se vou dizer para você, se vier um novo governo, que venha, se vier democraticamente, ok. O sofrimento vai ser grande, porque eles estão com a faca nos dentes, dizendo que quer tomar o poder. Então a gente já sabe o que pode acontecer. Já previu da outra vez e não vai ser diferente agora. Então, eu torço para que o trabalhador tenha, que é quem manda nesse país, é a maioria do povo, é o peão, é o trabalhador que vai, acorda cedo e luta. Eu recebo esse pessoal na minha. É gente digna, 99% é gente digna trabalhadora, digna, digna, dá orgulho de ter um povo assim. Vai, o brasileiro vai nada, o brasileiro é trabalhador pra caramba, Sim, rapaz. trabalha muito. Tem amor no que faz. Ixi, você fica admirado de ver mães sustentando família, marido desempregado, às vezes o marido lá vai, cara batalhador. Então isso nos enche de orgulho como brasileiros. Então eles têm que ter consciência de que eles precisam saber o que é melhor para eles, né. E não desconsiderando o segmento patronal, Sim. agronegócio, mas os trabalhadores é a força motriz desse país. Não adianta. E o senhor tocou no ponto que é isso mesmo. Ninguém aqui é contra empresário, as empresas. Isso. A gente é contra. A gente é a favor de uma relação justa, né? Justa, minimamente justa. Minimamente justa, Justa, a gente né? nem Não pede aquela muito. relação que tá um tá É. em cima no topo da pirâmide, o outro tá lá embaixo, não De aguenta mais, muita diferença. né? A diferença é gigante, né. É difícil? É difícil, porque são muitos problemas que vêm de muitos anos, né. Isso Sim, aqui é cultural, né? a escravidão acabou há quanto tempo aí? É, Então é loucura, o cara. último E aí país. e se houve cada coisa, deixa eu entrar nesse tema aí que pra mim é eu tenho um conhecido, né, louro claro, fazenda, né, conhecido fazenda. Você é a favor de cotas?" Olha o exemplo que eu dei, cara. Não sei, eu fui feliz, Deus iluminou minha cabeça. Olha, eu sou a favor sim. "Pô, mas todo mundo é igual." "Ah, você é loira, do olho azul, lógico, europeia." Eu falei: "Eu vou te dar um exemplo, fulano ou fulana. Meu avô, por pai de mãe, chegou no Brasil e eu tenho 1888. Eu peguei no Brás, ele pegou a família com trisavô, avô não, meu trisavô. Chegou aqui no Museu do Imigrante, passaram a veneno deles, foi para o interior. Mas veio livremente, pegou a família, porque a Itália estava numa série de problemas, com 5 filhos, navio, 30 dias chegou no Brasil. Foi para o interior, compraram terras, trabalharam muito, trabalharam duro pra caramba, mas comeram polenta e tal. Tá. Eu tenho um amigo no interior de São Paulo, de infância, que é cortador de cana, os filhos dele estudaram agora. Ele é preto. E eu não vou dar o nome dele não. E ele tem minha idade. Então eu faço a compara falei pra essa pessoa assim: "Lá em 1888 meu avô estava chegando, os pretos estavam sendo libertados da escravidão, tá. Essa família foi jogada, provavelmente o trisavô desse amigo meu não veio da Itália, ele saiu da escravidão. A família foi jogada, tirou de uma senzala, vai se virar. Ele montou uma família. Essas 2 famílias em 1888 teve uma trajetória, não teve? Você acha que foi igual a trajetória do meu avô que veio espontaneamente, com o dinheirinho que ele teve lá, vendeu, e do trisavô desse amigo meu, foi igual? Não foi. As oportunidades foram as mesmas. Então nós temos que compensar isso aí, cara. Essa injustiça que o Brasil foi a última. Então eu sou a favor disso. Eu sou a favor da cota. "Ah, mas você não quer nada com nada." Eu falo: "Não, deixa ele não querer, ele tem que ter o direito de ter a oportunidade que ele não teve."
compensando ele, não, o avô, o bisavô, não Sim. teve. Ele tem que ter. Nem que se ele quiser ficar catando coquinho lá, sair, ele gosta daquilo, vai ser também. Mas ele tem que ter a oportunidade de ser um engenheiro, ser um advogado, porque eles não chegam nunca, não ia chegar nunca. A diferença é muito. Você entendeu? Aí a pessoa vira e me fala: o Brasil é complicado mesmo. Mas, pô, o Brasil é complicado mesmo, pô. Aí acho que você mexe no prático. Exatamente. Isso é pro prático, pô. Ali, eu tenho na prática. Não vou dar o nome dele. Obviamente, é um sujeito que passou por tudo isso aí, a geração dele. Não tem o que dizer. Não tem. E sem contar o pós-guerra, né? Quando os imigrantes vieram para cá, eles Todos. tiveram ajuda estatal, né? Ajuda E estatal. nenhum escravo. Não ajuda. Eu não Nada. sei, eu não tenho essa informação, mas eu acho que até eles davam grana pro imigrante. Eles Não sei se tiveram o vovô auxílio. teve. Agora, Foi uma leva, veio do Vêneto. exatamente. Então eu peguei isso. Aí foi igualzinho. Nossa, foi igualzinho todo. Tem um monte de gente que estudou, compraram terra e tal. O outro veio igualzinho, a oportunidade foi igualzinha. Saiu da senzala. Acabei, né? Acabou. Esse exemplo matou e eu guardo esse exemplo sempre comigo. Perfeito, Então é uma questão de justiça, cara, humana. O ser humano não pode ser injusto se ele é cristão. Eu não sou, tem outras religiões e tal, mas eu sou cristão. Assim, a doutrina é essa, é justiça no mínimo, amor ao próximo e justiça. E eu acho que essa compensação é de vida. Nossa, é um crime, é uma dívida eterna. Quase 300 anos. 300 é o último país. O último país. E o senhor tocou no ponto, o senhor lembra conhece a história do seu trisavô. Eu não sei. Então, é isso aí. Você não tem detalhe. A gente não tem rastro. Né? É isso aí. Alemã sabe de que país que não veio. sabe, cara. Isso é duro. É isso aí. É duro isso. É duro você chegar num lugar, o meu avô era italiano, meu avô era português. Você não sabe de que país que você veio da África. De repente era um cara lá. E você vê, é louco isso aí, né? Porque é gostoso saber disso, cara. É bom. Não importa o que fosse. Meu outro lado de pai era um agricultor, a gente simples. Né? Mas a gente sabe, né? Agora, você não teve o teu passado. Então, isso é criminoso, cara. Então, essa dívida não paga nunca. Não paga nunca, velho. Mas vamos fazer a conta que pagou. Não. Criança estuprada, criança abusada, mulheres, isso aí, gente desfolada. Então, é isso aí, cara. Eu não gosto nem de falar nisso, porque aí é onde surge conflito, né? Porque não é possível a pessoa não entender isso. Uma pessoa dizendo, não, todo mundo é igual. Então, esses temas, a gente entra nisso aí, mas precisa falar, né, cara? Precisa falar. Porque isso ficou muito encoberto, né? Ficou sempre velado, assim, os fingidinhos que não discrimina, porque tem os fingidinhos para interesse, para poder. Eu não, você é igual eu para te aproveitar de você. Não é para ser igual, não, é para aproveitar de você. Exatamente. Eu sei disso aí. A lógica, infelizmente, é essa. Doutor, a mudança passa por um congresso mais trabalhista ou menos ordinário, para não dizer outra coisa, como é esse atual, né? Mas eu acho que também passa pela renovação do movimento sindical também, no que diz respeito à sua comunicação com trabalhadores. Total, João. Isso que você está fazendo aqui, com qualidade, é o que eu estou falando. Você traz informação para o trabalhador, para o empresário, pode estar assistindo, para o sindicato, de quem conhece a matéria. Só que nós não conseguimos, o movimento sindical, eu falo, eu me insiro no movimento sindical, nós não conseguimos manter um nível mínimo de comunicação com eles, chegar até eles de forma razoável, adequada. E não criamos você aqui está tentando e está fazendo muito bem esse núcleo de comunicação sindical, e eu vou te dizer, você traz conteúdo. Quando ouve você falar, a gente ouve tuas perguntas, tua coerência, passa credibilidade. Então o cara que, se ele tiver acesso e ver, ele vai sentir que é verdadeiro. Porque tem muita picaretagem no meio da internet. Você vê que tem muita gente falando que não sabe fazer, ensinando a fazer o que ele não sabe fazer. Nunca viveu. E imagina nesse meio aqui. Estão entrando gente sob um flanco sindical, do MPT, patronal, um outro que não trabalha nisso, que só está querendo ganhar com isso, só está querendo dinheiro, todos nós precisamos para sobreviver, você precisa para manter isso aqui. Mas é outra situação. Então, nós perdemos tempo nisso, nós não investimos nisso. Tomara que, eu acho que depois que se regulamentar essa questão de custeio, vai sair alguma coisa para dar uma segurança jurídica. Eu acho que você que tem esse tipo de iniciativa aqui, você deve reunir um grupo e buscar o movimento sindical com esses projetos aí, de uma forma para que eles vejam isso de forma séria. Não que não vejam de forma séria, mas precisa investir muito mais nisso. Muito mais nisso. O atual momento e daqui para frente, sem comunicação, esquece. Esquece. O cara não entendeu isso aí. Esqueça. E fazer bem feito com qualidade de conteúdo. Se não fizer isso, João,
o movimento sindical tende a cada vez mais se afastar, porque ele talvez não vai ter mais a comunicação no chão da fábrica lá, ele não vai mais na frente, ele vai ter pelo celular. É. Mas tem que ter O celular é o show é de o chão de fábrica, o cara não tem que ser conciso. Aqui avança um pouco mais na conversa, informações resumidas com conteúdo e que ele consiga entender direto. Não adianta ficar falando bonito. O próprio Supremo agora soltou uma diretriz lá dentro, ó, chega do juridiquês, data vênia, fumus boniuris, perigo. Vamos falar a linguagem da população para ele entender, pô. Não adianta você ficar aqui, eu vou para sustentação oral hoje, no tribunal eu não fico falando de artigo tal, constituição, princípios, eu falo o que aquela decisão pode prejudicar a vida dos trabalhadores que frequentam aquele tribunal, entendeu? Então você leva uma realidade prática para o ministro do Supremo, porque ele não conhece essa vida real, cara. Conhece a vida lá dentro do tribunal e das leis. E a hora que você mexe com ele com a vida real, você tende a convencê-lo de alguma coisa que talvez ele não fosse convencido se você ficasse lá com blá 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 jurídico, muito juridiquês. Juridiquês ele conhece. Vamos levar a vida real para eles e as consequências de uma decisão ruim para a população, para o país e para o trabalhador. É isso aí que eu Exatamente, faço. É isso que exatamente, tem dado certo. exatamente. Há 36 anos já, né? Tô 36 anos, mas a gente aprende depois dos últimos 10 anos, que a gente vai vendo como é que funciona, vai conversando, aproximando mais de juízes, né. E a gente fala menos com o coração, porque na nossa profissão, você não pode você é jornalista, você vai se emocionar ali, chorar na frente da câmera, você não vai passar a mensagem, a informação que você precisa passar, a gente tem que ser frio. Certos momentos você tem Muitas que vezes. engolir o choro para não se emocionar e não levar essa emoção para o juiz, porque, complica, você prejudica ao invés de ajudar. Você tem que ser Exatamente, calmo e ter estratégia, e aí vai a gente toca o barco e vai seguindo. exatamente. Doutor, eu queria falar agora sobre um tema, para a gente poder encerrar, que está muito bom o papo aqui, Então, inclusive. obrigado. É um tema que está na boca de todo mundo aí, né? Muita gente está com muita esperança que isso possa acontecer. Com esse cenário hoje do Congresso em Brasília, eu não sei se devemos ter muito. A esperança a gente tem que ter sempre, né? A fé a gente tem que ter sempre. E seria um marco na vida do trabalhador brasileiro, que é a questão da escala 6 por 1, a derrubada da escala 6 por 1, né? Que muita gente entende que é possível, né, isso aconteça. Outras pessoas, outro grupo já acha que é improvável, mas o ponto é, vários países já adotam escalas menores, 5 por 3, 5 por 2, que é a mais comum hoje, e deu, e funciona, né? A gente vê a existência aí de alguns especialistas, entre aspas, especialmente os neoliberais, dizendo que não, isso ia colapsar. Assim como ia colapsar também quando implantou o 13º, as férias, né? O discurso é sempre o mesmo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que isso poderia impactar positivamente caso caísse a 6 por 1 hoje, no dia a dia, né? Na vida do trabalhador brasileiro. Olha, para começo de conversa, você falou de esperança, né. O ser humano para viver, para sobreviver e viver, ele precisa de comida e esperança. Se faltar uma dessas 2 coisas, você perde o sentido de viver, sabe. Então a gente tem que ter esperanças. Eu acho que passa pela dificuldade é lógico que isso aí seria maravilhoso. Iria mexer com alguns segmentos, por causa de jornadas, aqui é muito complexo, como te disse, nós temos vários Brasis, aqui nós temos uma gama de indústria, comércio, né, são várias mas isso poderia ter um momento de transição, de Sim, adaptação. Eu acho que se passa por isso, passa por isso. Se nós tivermos umas disposições, uma lei com alguma disposição transitória, pode dar certo. Porque o lobby do segmento empresarial é muito grande. Eu sei que funcionou em outros países, é difícil você ter que ceder em algumas, mexer em algumas situações que já estão acomodadas, né. Salvo se a sociedade como um todo se engajar, vai às ruas, tal. Não sei se é momento para isso, parece que o povo está meio desmobilizado nesse sentido para esse tipo de tema, porque existe resistência. Não acredito que seja um momento político com o congresso que nós temos lá, com esse congresso nacional, principalmente a Câmara dos Deputados. Eu acho muito difícil, João, assim, sinceramente, cara, eu torço para que isso ocorresse, é óbvio. Não acredito que economicamente haverá um problema seríssimo para as empresas que se adaptam. A Constituição de 88 alterou jornada, quer dizer, sim. então, é o que você falou, 13º, são direitos criados que você passa a ter que cumprir e está na legislação e você se adapta àquela situação. Agora, como isso envolve política, envolve uma questão até certo ponto ideológica de esquerda, direita, quem apresenta, virou essa polarização inconsequente, esse fla-flu, o lobby das empresas é muito grande hoje nesse é gigantesco hoje nesse congresso e os interesses deles são levados em consideração. Eu acho muito difícil isso passar, eu acho talvez para um próximo vamos supor,
Pensar agora com você. Se, teoricamente falando, esse governo atual, consegue se reeleger para uma próxima gestão, a chance é muito grande disso acontecer, de passar. Com uma bancada compatível também, Com uma né. bancada compatível e talvez eu acredito numa reforma, pelo menos um equilíbrio maior nessas bancadas, mas nesse momento eu acho difícil, posso estar enganado, daqui 2 meses passar essa jornada aí, mas, não acredito nesse congresso aí. Mas seria uma mudança que impactaria positivamente Não, o positivamente, trabalhador, né. lógico, acho que geraria até Mais empregos. mais empregos, daria uma condição de vida muito melhor para os trabalhadores. Agora, mexeria em algumas estruturas que estão já, moldadas para aquela situação. Consolidadas nessa Dessa situação. situação. Então por isso que é aí que você encontra dificuldades e resistência, e são estruturas grandes, gente com poder econômico, grandes empresas que estão com essa pensando na possibilidade de não investir nisso, porque se o patronato, se o segmento patronal, Fiesp, CNI, Fecomércio, investe e aprova e defende, vai rápido. Porque vamos pensar aqui, quem banca os deputados e a campanha, pega lá no nas doações de campanha, você vai vendo, então a hora que você ganha, você chega lá, o cara: "Pô, te banquei tua campanha, te paguei tanto, Friboi, não sei o quê, não sei o quê, em escolas, grandes faculdades, grandes universidades". Aí você chega lá, você tem esse compromisso e trava, não é que você é contra, mas você trava por causa de um compromisso. Então a classe trabalhadora só agora, a não sei que a população se levante e vá, os trabalhadores comecem com uma abaixo-assinado e tal, mas acho muito difícil com esse congresso. Agora que seria muito bom para o país, seria, mas criando talvez um momento de transição, eu volto a falar nisso, uma Não cláusula de ser transição. Isso, as coisas são assim num país desse sim, tamanho. Não é a Suíça aqui, pô, desse tamanhozinho, não tô na Noruega. Isso aqui é um continente, pô. Quinto país maior do mundo em extensão territorial, com diversas culturas, eh, costumes locais até, locais de trabalhador vão trabalhar de barco, pô. Então sim. aqui não é brincadeira, pô, eles a rodovia deles é o rio, né, Exatamente. então é muito complicado, João. Eu acho eu não é que eu não tenho esperança, Sim. eu vivo de esperança, mas não acredito que Pequeno. nesse governo, nessa gestão eles vão mexer com isso ainda não. Tomara que, ó, gravando aqui eu esteja errado, hein, mas não acredito, pela composição do É Congresso. torcer para que aconteça, né. Torcer, Porque lógico. um dos grandes entraves que o pessoal que quem é contra, diz que não há que o trabalhador brasileiro, ele não é tão produtivo quanto o trabalhador estrangeiro, tal que é uma mentira, né. Mentira. A gente trabalha pra caramba. Trabalha E outro ponto, o trabalhador mais descansado, certamente ele é mais produtivo, com né. certeza. Você o número de doenças profissionais ligadas ao psíquico aumentou Dispara, né. demais. Gente com depressão, síndrome disso, daquilo, porque não tem mais descanso, não tem mais condição de ter um lazer fim de semana, não tem mais sábado, domingo. Isso mexe com a pessoa, vai, ele tem filhos, ele perde o convívio social, no momento que o convívio social tem que existir, não adianta, é o domingão, é o sábado. Então isso aí mexe com tem muita gente com problema de depressão, isso é subnotificado no minis no INSS, viu. O problema é esse também. É subnotificado, não é igual cortei o dedo, vai não, isso é muito difícil, averiguação, toma um remédio, fica 15 dias, vai. Isso é grave, isso tem acontecido. Então, as consequências vêm também. Até nisso seria interessante essa mudança da jornada aí. Enfim, mas vamos ter esperança, né, João? Esperança, não Tem que pode ter. não pode perder a É, esperança. Bom, gente, um papo muito agradável aqui com o doutor César Mello, advogado trabalhista aí há mais de 36 anos aí na causa da classe trabalhadora, né, defendendo os trabalhadores, com temas aqui pertinentes. Falamos aqui sobre a pejotização, no finalzinho aqui também sobre a escala 6 por 1. Doutor, agradecer demais a sua presença aqui. Já fazer um convite para um próximo, porque tem conteúdo para a gente falar bastante aqui. Obrigado, João. Eu que agradeço essa oportunidade de estar nesse canal de comunicação aqui, que eu sei que é muito respeitado e volto novamente a insistir, tem qualidade e conteúdo. Então, eu só agradeço a você pelo convite, estou à disposição. Vamos esperar passar esses julgamentos aí, vamos ver o que vai dar, porque aí sedimenta situações, aí sedimentam situações. A gente Exatamente. pode vir falar sobre isso aí. Ó, Com agora é certeza. assim, é assado, pode contribuir para muita gente. Obrigado a você pelo trabalho e parabéns. Imagina, a gente agradece. Agradecemos vocês também que assistiram a gente até aqui. Peço que vocês sigam nós nas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube também. Lá você tem conteúdo diário, que são nossos boletins de informações diárias, e os nossos podcasts também, todos gravados, para você poder se inteirar de assuntos e temas pertinentes à classe trabalhadora e ao movimento sindical. Então, um forte abraço e até a próxima.